Bom, pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Agora é a vez do módulo 19 da frente 2, um assunto que eu penso que é bastante conhecido por vocês, inclusive nas aulas de física a gente já usou bastante, resolução de equação de segundo grau. O que a gente vai fazer nesse módulo aqui, no módulo 19? A exemplo do módulo 18, que serviu para poder fazer uma revisão dos conteúdos de sistema, né, de resolução de sistema, principalmente na resolução de problemas. Esse módulo 19 também vem com a mesma intenção de fazer uma revisão da questão das equações do segundo grau. A minha ideia nesse vídeo aqui foi o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui, fazer uma revisão da fórmula geral, né, que é a fórmula de Bhaskara, que utiliza do discriminante, do delta, só que também a gente vai fazer uma divisão para poder olhar as equações que são completas e incompletas, com a seguinte recomendação. Eu recomendo vocês usarem, por enquanto, pelo menos nesse módulo 19, para resolver equações do segundo grau na fórmula completa, você vai usar a resolução pela fórmula de Bhaskara, e das incompletas você vai ter que decidir entre as resoluções. Se você quiser usar Bhaskara também, tudo bem, mas seria interessante você levar em consideração que as equações incompletas têm maneiras especiais de serem resolvidas, e é assim que a gente vai ver o que é uma equação incompleta faltando o quê, que a gente deve levar em consideração, e algumas conclusões importantes também. Lembrando, mais uma vez, que esse é um assunto lá do 9º ano, portanto, quem está no primeiro ano do ensino médio já deve dominar essa situação. Vou fazer isso aqui em caráter de revisão. Essas revisões estão acontecendo, na verdade, pessoal, porque a sequência aqui vai exigir bastante da gente em relação às funções do primeiro e segundo grau. Então, tudo que a gente está vendo aqui, nessa sequência de revisões, será utilizado no restante do nosso ano, nos conceitos de funções. Então, bora lá. Equação do segundo grau é toda a equação que está nesse formato aqui, ó. Ax² mais bx mais c igual a zero. Para ser considerada a equação do segundo grau, tem que estar nesse formato polinomial com maior expoente igual a 2 e igualada a zero. A, B e C são chamados constantes e coeficientes. O único que não pode ser zero é o A. A resolução geral de uma equação é pela fórmula de Bhaskara, menos B mais ou menos a raiz do delta sobre 2A, o mesmo A daqui, o mesmo B daqui, considerando que delta é o discriminante que você encontra fazendo B² menos 4AC. É inadmissível quem está no primeiro ano do ensino médio não dominar Bhaskara e delta, pelo menos com questão da fórmula. Essa fase de decorar fórmula de delta e de Bhaskara, vocês já passaram, e eu estou considerando que vocês sabem isso aqui de cor. Agora, antes da gente resolver qualquer equação usando Bhaskara, vamos dar um tempinho para ver os casos das equações incompletas. Aí eu já peço para vocês já estarem aí em mãos com a apostila, né? Na página 53, a gente vai encontrar no número 1 e no número 2 equações incompletas faltando o B, né, com B igual a zero. No exercício número 3, equação incompleta faltando o C, para a gente fazer uma revisão aí. Bora lá! A equação no formato de ax² mais bx mais c igual a zero com o b igual a zero é dita incompleta no nosso primeiro caso, e ela vai sempre aparecer nesse formato aqui, ó. Tá vendo? Ela não tem aquele termo que só tem o x. É o termo ao quadrado e o termo independente, igual a zero. O que a gente vai poder fazer? Duas coisas, na verdade. Ou você resolve pela fórmula de Bhaskara, né, que é absolutamente permitido, ou você isola o x². Bora lá para ver um exemplo. Olha esse aqui. X² menos 4 é igual a zero. Não tem o b é zero. Aí eu vou isolar o x, eu jogo 4 para o outro lado, e esse quadrado, operação inversa, passa como raiz quadrada para o outro lado. Mas vamos lembrar sempre. Toda vez que eu opto por isolar o x² e jogar a raiz para o outro lado, vai aparecer um mais ou menos aqui. Raiz de 4 é 2, então a minha resposta vai ser mais ou menos 2, ou seja, o 2 negativo e o 2 positivo servem como solução dessa equação aqui. Bom, você achar um positivo e um negativo sempre vai acontecer quando o b é zero, viu, pessoal? Sempre que você conseguir resolver, a gente fala que as raízes da equação incompleta faltando b são raízes simétricas, ou seja,
elas têm mesmos valores, porém sinais contrários, né? Isso sempre vai acontecer, eu repito, quando for uma equação do segundo grau com o b igual a zero. Agora, isso vai depender muito, né? Porque eu sempre digo para vocês que o importante é você dominar a resolução para poder interpretar um problema e acabar resolvendo o problema, também resolvendo a equação, né? No segundo grau não é diferente. Tem vez que esse menos 2, quer dizer, esse negativo vai forçar você a excluir a resposta, mas até então não esquece do mais ou menos quando a raiz passa e que sempre quando o b faltar, as raízes são simétricas, sinais trocados. Bora lá para o número 2, que também é um exemplo incompleto, x² mais 4 igual a zero, só que se você fizer o mesmo isolamento, olha só o que vai acontecer. Raiz quadrada de menos 4. A gente aprendeu aí no começo do ano, na verdade reviu, né, que quando o índice da raiz é par, não se aceita um número negativo aqui dentro, no radicando. Então isso não pertence aos reais, e como está pedindo para a gente resolver nos reais, o conjunto é vazio. Se você fosse fazer por Bhaskara aqui, ia dar um delta negativo, o delta ia dar menos 16. Por enquanto, vocês não conseguem resolver isso ainda. Lá no terceiro ano, vocês vão estudar o conjunto dos números imaginários, isso vai ajudar bastante. Mas, como vocês trabalham com números reais, conjunto vazio, porque não existe raiz quadrada de número negativo. Bora para o segundo caso, com c igual a zero, ax² mais bx igual a zero. Tá vendo? Não tem um termo independente. E o nosso exemplo é esse. 5x² menos 10x igual a zero. Ou você resolve por Bhaskara, né, que é a solução geral, ou você pode colocar alguma coisa em evidência. Sempre que faltar o c, ou seja, quando o c for zero, ela nesse formato aqui, né, sem o termo independente, você consegue colocar pelo menos o x em evidência. No meu caso, 5x² menos 10x igual a zero, eu consigo colocar o 5x em evidência. Aliás, colocar em evidência foi uma coisa que a gente viu bastante no final da frente 1 da apostila 1. 5x² menos 10x, o 5x em evidência. 5x² por 5x dá x. Menos 10x por 5x dá 2, menos 2, né? E aí ela fica desse jeito aqui, colocada em evidência. Sempre você vai fazer desse jeito, se você quiser optar pela resolução mais direta com o c igual a zero. Aí uma parte que está de fora do parêntese, c igual a zero, e o que está dentro do parêntese, c também igual a zero. E resolve cada um separado. Passa dividindo x dá zero, passa para lá para o outro lado trocando o sinal, x dá 2. O conjunto verdade nosso é 0 e 2. Outra coisa, toda vez que faltar o termo c, ou seja, que o c é zero, sempre vai ser 0 e alguma coisa o teu conjunto verdade. Sempre. Se tiver solução quando falta o b, as raízes são simétricas, e toda vez vai ter solução quando o c é 0, 0 e alguma coisa. Beleza? Bom, aí a número 4 é 3x² menos x menos 2 igual a 0, uma equação completa. Tem todo mundo aqui, ó, o a vale 3, o b vale menos 1, o c vale menos 2, e a gente vai fazer Bhaskara. Só que antes do Bhaskara, nós vamos aqui para o delta, o b² menos 4ac, substituo o b